Esta semana, o DF1 entrevista os 5 candidatos ao GDF mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de Intenção de Votos. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio, com a presença de assessores de cada coligação. Todos os partidos concordaram com as regras antes da divulgação da pesquisa. Na segunda-feira, nós entrevistamos o candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB. Na terça, foi Ibanez Rocha, do MDB. E ontem, o candidato do PSD, Rogério Rosso. Até sexta-feira, nós vamos entrevistar pela ordem Eliana Pedrosa, do PROS, e Alberto Fraga, do DEM. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionar assuntos polêmicos e tratar da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Cada entrevista tem 20 minutos. E pelo sorteio, hoje a convidada é Eliana Pedrosa, do PROS. Agradeço, candidata, a sua participação, a sua presença aqui, e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem na data de hoje. Candidata, eu quero começar a sua entrevista pelo ano de 2008. A senhora era secretária de Desenvolvimento Social do governo Arruda e a empresa da sua família participava de um consórcio que ganhou o direito de administrar os cemitérios de Brasília durante 30 anos. A sua secretaria tinha a função de fiscalizar esses cemitérios. Só por isso já seria uma coisa estranha, porque a senhora é titular de uma secretaria que deveria fiscalizar uma empresa que a senhora tinha aí um interesse direto. Mas o pior de tudo é que nessa época surgiram denúncias muito sérias, eu diria até macabras. Denúncias de extorsão dentro da secretaria, cobrança, por exemplo, de autorização para o funcionamento provisório de funerária. Nessa época, exumações clandestinas, caixões reaproveitados, túmulos trocados, violados, restos mortais desaparecidos, ossadas ao relento, enfim, um verdadeiro filme de terror. Teve até uma CPI para poder investigar essa história toda. Esse fantasma do passado assombra a sua candidatura hoje? Absolutamente, porque há um grande equívoco aí. Primeiro que um consórcio, não foi a empresa da minha família que ganhou, foi um consórcio da qual ela participava, e eu participei da empresa durante 3 meses dentro da execução do contrato, sem nenhum ato de gestão e, portanto, no início do contrato, e desafio qualquer um dizer se fiz alguma ação, algum ato que tenha ido em prejuízo das pessoas ou do serviço público. Eu saio da empresa no mês de julho de 2002, ainda não era parlamentar, e também a própria empresa da minha família sai do consórcio no final do ano de 2002. Então, quando eu fui secretária de 2008, não tinha nenhuma relação com o consórcio prestador de serviço. Também eu fiz questão de ir à Câmara Legislativa e assinei, foi a última assinatura que viabilizou a CPI, porque eu queria que aquelas notícias que naquele momento tentavam ligar o meu nome, como até hoje tentam ligar, que eu pudesse esclarecer. Tanto é que a CPI não fala nada sobre nenhuma das participações nossas. Essas informações que foram colocadas aí, e que quando você fala de morte, sempre as pessoas não procuram acompanhar muito, porque o tema já é um tema pesado, que causa dor. Então, hoje tem todas esses fake news, que eu posso dizer que é fake news, e que tentam colar no meu nome. Então, estou absolutamente tranquilo e desafio qualquer um procurar e ver se realmente esses fatos... Quando a senhora fala, candidata, sobre a questão da CPI, a CPI era formada por 5 parlamentares. Sim. O presidente dessa CPI era da base do governo. O vice-presidente era da base do governo. O relator era da base do governo. Só 2 opositores. Essa CPI até acabou um mês antes, então houve protesto da oposição. Não poderia dar um resultado que fosse desfavorável ao governo na época também, né? Eu não posso dizer isso porque eu pertenci à Câmara Legislativa, fui presidente de uma CPI da Saúde, com membros, na maior parte, do governo, e nós fizemos um trabalho muito sério, com muitos resultados, não apenas apontando os culpados, mas mostrando soluções para corrigir os problemas detectados. Então, a questão de ser base de governo ou não, e mesmo que fosse isso... Não faz diferença? Mesmo que fosse isso, deveria ter, se houve todas essas irregularidades, um desdobramento de inquéritos que não existiram. Candidata, a senhora fez parte do governo Arruda, o primeiro governador da história a ser preso durante o mandato dele.
e acusado de compra de apoio político. E a senhora recentemente gravou um vídeo apoiando a candidatura de um empresário que foi alvo de 18 inquéritos policiais por crimes de estelionato, formação de quadrilha, falsidade ideológica, lesão corporal, entre outras coisas. No seu plano de governo, a gente não consegue perceber lá, encontrar nenhum tipo de proposta de combate à corrupção. Não está faltando, estaria faltando, é uma pergunta, zelo na escolha dos seus aliados? Não, absolutamente. A escolha, não escolhi ninguém com esse perfil. Era um candidato de um dos partidos da nossa coligação. Nossa coligação tem mais de 300 candidatos, não tem como você conhecer a vida de cada um deles. A senhora não conhecia esse candidato? Não conhecia. Mas a senhora não conhecia e gravei na expectativa, na presunção de que era um candidato ficha limpa, porque para você ser candidato hoje, a lei exige que você seja ficha limpa. E mais do que isso, se ele é candidato, ele é ficha limpa, deve estar respondendo inquéritos, mas que não tem ainda nenhum julgamento. Agora, eu não conhecia como não conheço, apenas fiz uma gravação com ele, como fiz com todos os outros candidatos, estou perfeitamente tranquila com relação a isso. Eu vi a gravação, e na gravação a senhora recomenda o voto nele. Como é que a senhora recomenda o voto em quem a senhora não conhece? Baseado na ficha limpa, que a lei hoje existe. Se fosse em épocas passadas, talvez isso fosse uma temeridade. Mas hoje, com a lei exigindo ficha limpa, a gente fica tranquila, às vezes, para poder fazer isso. Tá, você pode responder a inquérito, por exemplo, e não ter a ficha suja, mas ok, porque teria que ser só em segunda instância. Certo, Fábio, mas a partir da presunção de que todos fossem absolutamente corretos. Ok, a senhora presumiu, então. O seu candidato a vice, Alírio Neto, foi condenado em abril pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, por improbidade administrativa. Ele é acusado de, durante o mandato dele como presidente da Câmara Legislativa, de não ter respeitado o limite mínimo de 50% de cargos comissionados que deveriam ser preenchidos por servidores de carreira, como manda a lei. A senhora fica confortável ao lado de um vice que é condenado por improbidade administrativa? Neste caso particular, sim. Por quê? Primeiro que o processo ainda está em grau de... A senhora fica incomodada? Não, não estou incomodada, porque esse caso eu acompanhei, eu tenho todos os elementos e, portanto, posso falar com tranquilidade. Está em integral de recurso, o meu vice, Alírio, ele ganhou primeira, segunda instância e, surpreendentemente, perdeu lá no STJ, mas ainda está em grau de recurso. Por quê? Porque havia uma exigência que 50% dos cargos fossem ocupados por servidores concursados e por servidores nomeados, né? Enfim, ele criou mais 30 cargos para que os servidores concursados pudessem ter a equivalência com os servidores de livre nomeação. E assim foi feito. E é por isso que ele está sendo julgado. Não tem desvio, não tem ato nenhum improbatório, tanto é que a própria sentença do STJ diz que ele não perde o direito de concorrer e, portanto, ele não é ficha suja. E por esse motivo estou confortável. Pelo trabalho dele, que ele fez como administrador administrador do Guará, que colocou os presos para trabalhar, foi premiado internacionalmente pelo trabalho que ele fez junto da Secretaria de Justiça, que todos os serviços eram avaliados e saiu com uma avaliação de mais de 96%. A questão é que incha a máquina. Ninguém está falando. A questão é que incha a máquina. A senhora acha que está tudo bem? Mas estava dentro do limite da responsabilidade fiscal e esses cargos não foram cargos novos, eram funções comissionadas que passaram a ser cargos de confiança. Então não aumentou nenhum custo, nenhum real a mais. Então, o que o STJ falou, a senhora não concorda com essa... Não concordo, mas veja bem, achou que o dispositivo não foi o dispositivo ideal para fazer essa questão. Mas não que houvesse desvio, não que houvesse aumento de custo, e ainda digo mais, ainda está no grau de recurso e que podemos ter essa reversão dessa primeira sentença. Candidato, o seu irmão, Eduardo Pedrosa, chegou a ser preso em 2004 durante a Operação Vampiro da Polícia Federal, que investigava a compra de medicamentos que seriam ali derivados de sangue do Ministério da Saúde. Bom, seu irmão nega as acusações. Qual é o papel dele na sua campanha hoje e qual o papel que ele terá, eventualmente, a senhora ocupando o Palácio Buriti? Ele me ajuda, naturalmente, como meu irmão, como qualquer irmão, e principalmente uma família unida. Ele ajuda, e ajuda muito na campanha. Como me ajudou na campanha para distrital, como me ajudou na campanha para federal da eleição passada.
E é importante que se diga que quando eu fui eleita, os 3 mandatos eleitos como distrital, o mandato que a minha posição como secretária de Desenvolvimento Social, ele nunca participou do governo, nunca participou da Câmara Legislativa, nem indicou ninguém para que compusesse a minha equipe. E, portanto, no GDF vai participar? Estou muito confortável. Não vai participar, ele não precisa participar, ele tem uma vida própria hoje, inclusive fora do Distrito Federal. Na sua campanha ele tem a atuação. Mas no Distrito Federal ele veio para cá e está me ajudando e eu agradeço muito a ele. Muito porque, sendo um irmão, a gente gosta de saber que aqueles que estão mais chegados a gente nos apoiam. Uma das empresas da sua família tem contratos com o GDF. Este ano recebeu 30 milhões de reais do governo, no ano passado foram 48 milhões. Uma vez assumindo o governo, a senhora vai manter o contrato do GDF com a empresa da sua família? Não, a empresa já tem um acordo de não participar mais em licitações do GDF. Aliás, ela já vem tomando essa iniciativa já há algum tempo, vem desmobilizando. A empresa já teve mais de 10 contratos no GDF, hoje tem 3 contratos. E a gente vem saindo do serviço público, não apenas do GDF, mas inclusive do governo federal, focando apenas no segmento privado. Já teve uma carteira que o segmento público representava 80% do faturamento e hoje o faturamento do grupo representa, com o serviço público, apenas 9%. Se a senhora assumir, então a senhora vai romper esses contratos? Não, a segurança jurídica eu sou a favor. Enquanto o contrato não chegar ao seu término, ele será mantido por segurança jurídica. E depois, e em outras licitações, e nessas licitações desses contratos, nós não participaremos mais, nenhuma das empresas da família. E a senhora não participa, essa decisão anterior, não quer participar mais porque tinha a previsão da senhora ser candidata, por isso já foi saindo aos poucos, é isso? Não, já era uma decisão da família. Agora, quando eu me coloquei e conversei com a minha família que seria candidata ao governo, eu estabeleci um pacto com eles que no GDF nós já sairíamos de imediato assim que os contratos terminassem. Ok. A senhora tem dito que Joaquim Roriz é um exemplo. Eu já vi a senhora comentar em entrevista, a senhora considera ele um exemplo? A senhora já disse isso? Eu ouvi a senhora dizendo isso. Foi um governador visionário, um governador humano, com certeza. Ok. Joaquim Roriz, que foi investigado na Caixa de Pandora, condenado por improbidade administrativa, condenado no mensalão do DEM, ficha suja, teve os direitos políticos cassados, renunciou ao Senado para evitar um processo de cassação por falta de decoro parlamentar. Enfim, o que a senhora fala sobre esses exemplos? Eu falo todas as pessoas podem ter os seus erros, mas têm os seus acertos. E os acertos do governador Roriz são muito maiores que os seus erros. Foi um governador visionário. Há 20 anos atrás, ele colocou o metrô aqui em Brasília. Depois dele, não teve um governador que colocou 1 centímetro a mais de metrô aqui no Distrito Federal. É um governador que, há muitos anos atrás, sob chicote, sob uma pressão muito grande, começou a obra de Corumbá 4 e nos deu hoje a perspectiva do ano que vem nós não termos mais racionamento. Um governador que se anda por fez 12 cidades, organizou, se não aqui a Asa Norte, o Plano Piloto, poderia ser um grande favelão hoje, e fez cidades importantes, fez de Águas Claras a Itapuã, a Samambaia e muitas outras. Um homem desse tem que ser reverenciado. Quem não trabalha, às vezes não tem dificuldades para mostrar até que possa ter, eventualmente, alguns tropeços. Mas eu não olho o tropeço, eu olho essa qualidade. A gente tem que saber olhar aquilo que ele foi visionário e, principalmente, aquilo que ele foi humano, sabendo escutar as pessoas, sabendo dar ouvido a que elas falavam e poder trazer a qualidade de vidas que elas precisavam. A senhora falou aí nos assentamentos, nas cidades, né? No governo Roriz, a distribuição de terras públicas foi gigantesca. Muitas invasões foram legalizadas, atraiu muita gente aqui para o DF em busca de lote grátis e, consequentemente, nesta época, a grilagem de terras aumentou muito. E é uma herança que tem até hoje aqui no DF. Candidato, uma das suas propostas é acabar com a GFIS, justamente a GFIS, que é a Agência de Fiscalização, que tem a função de combater essas invasões. Por que a senhora quer acabar com a GFIS que combate invasões? Porque ela assumiu superpoderes e não tem sido correta. Ela vai derrubar uma casa e escolhe a casa que vai ser derrubada, porque do lado tem uma outra nas mesmas condições que não derruba. E eu não estou propondo que nós não tenhamos um órgão no governo que não faça esse papel de cuidar do ordenamento
Territorial do Distrito Federal. Nós vamos ter uma Secretaria de Fiscalização, mas que trabalhará, e nós iremos fazer isso, se eleitos, padronizando as fiscalizações. Vai um fiscal, age de um jeito, vai outro fiscal, age de outro jeito, e isso não é bom. Não é bom para o Distrito Federal como um todo. E veja bem, com todo esse papel aí da GFIS, que estão falando aí se eu acabar com a GFIS, o que vai acontecer? Nós temos uma grande grilagem de terra acontecendo todos os dias. Hoje nós temos pelo menos umas 40 favelas aí e que nós temos que combater isso organizando. Candidata, não, certamente, então, não será pior. Deixa eu perguntar para a senhora, então. A GFIS é uma autarquia, então ela tem menos poder dos políticos. Uma secretaria vai ter totalmente, exclusivamente, o poder político. Se do jeito que está já está difícil, não vai ficar muito mais difícil combater terra? Combater invasão de terra? Que, mesmo sendo uma autarquia, não houve uma indicação política? São indicações políticas da diretora, da presidente, de todos que têm cargos comissionados de chefia lá dentro. Não é porque é uma autarquia que não tem uma interferência política. Mas não vai o que piorar? nós queremos, e nós sabemos, todo mundo aqui, que tem interferência. Você ganha uma eleição, você vai colocar o time que você acredita, que você confia. Mas quando não é o que autarquia, não piora? pode, o que não pode ter são esses desvios de comportamento que prejudicam a população. E prejudica muito, porque Qual é as o pessoas... comportamento que vai ser diferente sendo uma secretaria, então? Primeira coisa que nós vamos padronizar. Padronizar o quê? Nós vamos padronizar as fiscalizações. Não tem um padrão. Um fiscal já chega, dá um prazo, o outro dá outro, a seu bel prazer. E uns já chega lá derrubando, sem dar a oportunidade das famílias encontrarem uma nova colocação, ou às vezes até mesmo mostrarem que naquele local elas podem ficar. No seu governo, se tiver uma invasão, a senhora vai, no seu governo, tendo uma invasão, como é que a senhora vai agir? A senhora vai tirar aquela invasão, ou você vai permitir a invasão e depois, daqui a alguns anos, como foi feito no governo Roriz, você legalizar aquela invasão? Olha, estamos falando do governo Roriz, então vamos falar de todos os governos, porque todos os governos trabalharam para fazer regularizações daquilo que é irreversível. Da mesma maneira, se é irreversível, você vai lá agora e vai derrubar toda a Vicente Pires? Você vai lá agora e vai derrubar todo o Grande Colorado? A senhora não vai derrubar a invasão? Não, nós vamos ver aquilo que já estiver consolidado, você tem que regularizar. Agora, aquilo que não está consolidado, você vai ter que trabalhar para levar para um programa habitacional. Quem estiver nós lá estamos falando de que não é 4 paredes, nós estamos falando do lar das pessoas. E, portanto, tem que ter respeito. Fui secretária de Desenvolvimento Social e nós fizemos várias emoções. Aqui realmente não pode ficar, é porque tem risco de vida. Aqui não pode ficar porque vai prejudicar o meio ambiente, mas nós levávamos para uma outra situação. Construímos várias casas, como lá na 34, na Brasilândia, como nas 800 e 1000 da Samambaia, claro, para que as pessoas ficassem no lugar que elas pudessem viver. Para que a gente possa entender, então. Uma pergunta. Se alguém estiver ouvindo a gente e quiser vir para cá, ou mesmo alguém aqui, pensar, vou ficar naquela terra, vou pegar meu kit invasão, vou lá e vou ficar lá. Essa pessoa tem a garantia de que ela não vai ser removida de lá? Não, não tem a garantia. A senhora acabou de dizer, por exemplo, só vai sair de lá se tiver... Desculpe, Fábio, mas eu não fui clara o suficiente, então eu vou explicar. Nós já temos ocupações aqui que são irreversíveis. Em ocupações irreversíveis, nós não temos o que fazer se não partir para a regularização, ordenar, e nesse ordenamento, inclusive, muitas famílias poderão ser retiradas. Mas se forem retiradas, não vão ser deixadas ao relento. Nós vamos levar, igual nós fizemos em Braslândia para 34, lá em Samambaia para as 800 e 1000, em que foi feito uma área para programas habitacionais e foi organizado, foi construída uma casinha, essas pessoas foram deslocadas com respeito e com dignidade. Ok, candidata. Vamos falar de mais um item do seu plano, por favor? A senhora diz no seu plano de governo que vai reformar estádios de futebol já existentes e construir mais 2, os estádios do Recanto das Emas e de Santa Maria. Está faltando estádio aqui em Brasília, candidata? Não, está faltando principalmente saúde. E primeira coisa que nós queremos fazer no governo é acabar com as filas de cirurgia, acabar com as filas de exame e entregar remédios. A senhora não vai cumprir isso nós vamos fazer. E esse item aqui? Eu vou cumprir tudo e quero dizer para você, olha, nós temos 1 bilhão e 700 milhões de investimento para fazer dentro do orçamento do Distrito Federal. Mas a senhora quer fazer estádio? Estou perguntando para a senhora. Não, quero fazer estádios, quero fazer 7 hospitais, quero reformar as escolas, quero construir creches
e nós vamos mostrar que nós teremos capacidade de fazer isso. Uma pergunta. A minha história é uma história de trabalho e de realização. Então me responda se eu fiz a pergunta, eu vou repetir, por favor. Pode repetir. Está faltando estádio em Brasília? Está faltando também. Nós precisamos dar Nós mais... temos um estádio de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, é um elefante branco. 1 bilhão, mas que no nós mês, precisamos... que no ano passado ele gasta Sim. 11 vezes mais do que arrecada. Certamente, qual é a viabilidade Fábio, de construir certamente, eu não discuto isso com você. Tanto é que nós vamos continuar esse caminho que está sendo tomado de fazer uma concessão, levar para quem tem expertise, para deixar de ser despesa e passar a ser receita para o Distrito Federal. Agora, temos cidades nossas que não têm um estádio de futebol. Não é de um monumento como esse, mas um estádio pequeno para que os jovens, para que aqueles que querem praticar esporte possam fazê-lo. As nossas cidades hoje têm um sentimento de pertença. E vai na cidade, você vai ver, as pessoas se ressentem. Tudo é no plano piloto, tudo é no plano piloto. Nós não faremos isso, nós procuraremos. Eu tenho essa missão de levar uma melhor qualidade de vida para todas as cidades. E muito eu obrigado. quero... Já acabou? Já acabou. Já acabou? Já acabou. Oh, meu Deus, eu queria falar mais, mas muito obrigada. É só para ser correto com todos os outros. Tá bom, muito Agradeço obrigado. muito a sua participação aqui, Tá candidata. bom, muito obrigada.